Sabe qual a ligação entre uma mariposa e um prejuízo de US$ 1 trilhão? Parece loucura, mas é exatamente essa história que vamos desvendar. Vamos ver como erros minúsculos no código de um software podem causar desastres gigantescos e, mais importante, como a indústria teve que aprender na marra a evitar que isso acontecesse de novo. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos falar do custo, do preço absurdo dessas falhas. Depois, a gente vai entender de onde veio essa palavra, bug. Em seguida, vamos ver alguns desastres que literalmente mudaram o jogo e, para fechar, como tudo isso levou à revolução que a gente vê hoje nos testes de software. Bom, para a gente ter uma ideia da importância de testar um software, a primeira coisa é entender o tamanho do estrago que um erro pode causar. O que está em jogo aqui, afinal? E nada melhor do que alguns exemplos da vida real para responder exatamente essa pergunta, né? Olha só esse número, US$ 327 milhões. Esse foi o preço da missão Mars Climate Orbiter, que simplesmente se perdeu no espaço em 1999. E o motivo é inacreditável. Foi um erro de conversão. Uma equipe usava o sistema imperial, com milhas e pés, e a outra o sistema métrico. E por causa disso, uma sonda inteira foi perdida para sempre. E esse tipo de coisa não aconteceu só uma vez, não. Se a gente voltar ainda mais no tempo, lá para 1962, tem o caso da Mariner 1, uma sonda que ia para Vênus e que foi destruída logo depois de decolar. O prejuízo ajustado para hoje foi de US$ 169 milhões. A causa? Faltou um hífen, um único caractere faltando no código do software de orientação. Mas esses problemas não acontecem só com foguetes, né? Trazendo aqui para a Terra, só no ano de 2016, as falhas de software geraram um custo de mais de US$ 1 trilhão para a economia americana. 1 trilhão. E isso afetou de alguma forma 4,4 bilhões de clientes. É um número gigantesco. Então, tá claro que o impacto dessas falhas, que a gente chama de bugs, é enorme. Mas por que bug? Bug em inglês significa inseto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, a origem desse termo é uma história bem curiosa. A história mais conhecida vem lá de 1947, com a Grace Hopper, uma das pioneiras da computação. A equipe dela estava tentando descobrir por que um dos primeiros computadores, o Harvard Mark II, não funcionava. E quando abriram a máquina, eles encontraram uma mariposa. Literalmente um inseto preso no relé que estava causando o problema todo. Mas mais legal vem agora. Apesar da história da Grace Hopper ser super famosa e ter popularizado o termo na computação, a palavra bug, para descrever uma falha técnica, já era usada muito antes. Sabe por quem? Ninguém menos que Thomas Edison, lá nos anos 1870. Ele já chamava as falhas nos circuitos elétricos dele de bugs. Bom, com o tempo, os computadores foram se conectando, a internet surgiu e a natureza dos bugs também mudou. Eles deixaram de ser só erros isolados e se transformaram em ameaças que podiam se espalhar e afetar muita gente ao mesmo tempo. E isso forçou a indústria a pensar diferente. Um grande marco foi em 1988. Foi quando a internet, que ainda estava engatinhando, sofreu um dos seus primeiros grandes ataques, o Worm Morris. Ele foi criado por um estudante como um experimento, mas um erro no código fez com que ele se espalhasse sem parar. O resultado, ele infectou uns 10% de toda a internet da época e derrubou sistemas na NSA, no MIT e até no Pentágono. Foi o primeiro grande susto. Avançando uma década, a gente tem uma ameaça bem diferente. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do pânico, o bug do milênio, o famoso Y2K. O medo era que os computadores, que só guardavam os 2 últimos dígitos do ano, iam confundir o ano 2000 com o 1900 e tudo ia parar de funcionar. Foi uma preocupação mundial. E se a gente comparar essas duas crises, a gente tira 2 lições bem importantes. O Worm Morris foi um ataque surpresa. A lição foi: precisamos saber como reagir. Já o bug do milênio era uma falha que todo mundo sabia que ia acontecer. E o que ele ensinou? O valor gigantesco de se planejar e agir antes que o problema aconteça. E foram exatamente essas lições, aprendidas com sustos e crises, que levaram a uma verdadeira revolução na maneira de criar e testar software hoje em dia. Antigamente, o jeito mais comum de fazer software era o chamado cascata. Era como uma linha de produção. Primeiro planeja, depois desenvolve, e só lá no finalzinho alguém ia testar. Hoje, a abordagem mudou completamente com o ágil e o DevOps. A ideia é testar o tempo todo, desde o comecinho.
A qualidade do código virou uma responsabilidade de todo mundo da equipe. Essa nova filosofia tem um nome, Shift Left, que é algo como deslocar para a esquerda. Imagina uma linha do tempo. A ideia é justamente essa, puxar os testes o mais para a esquerda possível, para o comecinho do projeto. Por quê? É simples. Consertar um erro no planejamento custa centavos. Consertar um mesmo erro depois que o produto já está lançado pode custar milhões. E o resultado dessa mudança toda é bem claro. A gente consegue entregar software muito mais rápido, com uma qualidade bem maior e, o mais importante, com muito menos chance daquelas falhas catastróficas que a gente viu no começo. Então, a história que começou com uma mariposa presa numa máquina evoluiu para um problema que pode custar trilhões. Essa jornada toda é um lembrete constante de que no mundo digital de hoje, onde tudo depende de código, estar sempre vigilante e focar na prevenção não é só uma boa prática. É, na verdade, a única opção.